Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós estamos juntos pela graça, misericórdia, bondade de Deus, justamente para falarmos sobre esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, a quem nós entregamos as nossas vidas e para recebermos dele o alimento para o nosso espírito, a libertação para a nossa alma, a cura. E a minha oração hoje é para que Ele faça isso em nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus amado, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Nós Te glorificamos, ó Deus, pela grandeza do Teu amor para conosco, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas até aqui, por tão grande salvação que o Senhor realizou em nossas vidas através de Cristo Jesus. Pai, nós descansamos na premissa de que o Senhor é por nós, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, ó Deus, luta por nós, que o Senhor faz o que for preciso para que nós sejamos abençoados. Então, ó Deus, neste dia nós declaramos a nossa fé no Senhor, nós declaramos a nossa convicção de salvação em Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é o único Deus sobre nossas vidas, em nossas vidas, que a Tua palavra é a verdade. Nós declaramos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Então, ministra no nosso coração agora a Tua santa e bendita palavra, que nós sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e a Tua palavra cause uma reação dentro de nós, ó Deus, que nos motive, nos impulsione, nos abençoe de tal forma que nós prossigamos como quem confia no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Como vocês sabem, nós estamos há poucas semanas da celebração do Natal, né? Ainda que a data seja questionável, né? O nascimento de Jesus não é. Então, seja a data que for, não é? Nós celebramos o nascimento de Jesus porque isso é algo ímpar. Sem Jesus ter nascido, provavelmente eu e você não estaríamos aqui, porque é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Através dele a misericórdia de Deus se apresentou ao mundo. Então, capítulo 1 de Lucas, versículo 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, para falar com uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, ele descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, abençoada, o Senhor está com você. E eu queria dizer para você, antes de continuar a leitura do texto, que essa frase do anjo para Maria, embora tenha sido no contexto para ela, de forma geral, é uma palavra de Deus para você. Alegre-se você que é abençoado por Deus, porque o Senhor está com você. Receba essa palavra no seu coração. Deus está com você. Versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você foi escolhida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como
isso seria possível se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, porque nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Bom, gente, normalmente, as pessoas sentem vontade, sentem o desejo de ser outro alguém. As pessoas pensam: se eu fosse fulano, se eu fosse cicrano, se eu fosse beltrano, como é que eu seria se eu fosse fulano? Como é que seria a minha vida se eu fosse beltrano? Talvez você nem queira ser como outro alguém, mas com certeza gostaria de ter a vida de outro alguém. Porque o ser humano tem dessas coisas. Eu, por exemplo, já sonhei tendo a vida de Salomão. Você não? Toda aquela pompa e circunstância, né? A gente sonha com algumas coisas em determinadas fases da vida, né? Eu já tive delírios de ter uma vida de fama e sucesso. É uma coisa que meio que natural no ser humano, principalmente nas idades mais novas, quando você é mais novo. Então, isso faz parte da natureza humana. O que eu nunca imaginei, pelo menos até pensar no assunto, até pensar nessa mensagem, foi o contrário. Que contrário? Eu nunca imaginei, por exemplo, Salomão querendo ser como eu, querendo ter a vida que eu tenho, querendo ser eu. Eu nunca imaginei uma pessoa famosa, pensa aí numa pessoa famosa, querendo ser eu. Você já pensou se fulano, ou cicrano, ou beltrano fosse você? Como a vida dessa pessoa seria? Veja, eu não estou dizendo assim, não é você com a vida da pessoa, mas a pessoa com a sua vida. E isso são estranho para nós, não é? A gente não acha estranho se ver no lugar do outro, da pessoa que está fazendo sucesso, da pessoa que é considerada importante, que está arrebentando. A gente não acha estranho, mas não passa na nossa cabeça alguém querendo estar vivendo a nossa vida. Vê lá que tem alguém que queira intencionalmente ser eu, viver na minha pele. Não, isso não existe. E aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê Deus fazendo exatamente isso. Ele entra na nossa história para viver como um de nós. Ele, que é Deus, cheio de glória e majestade e poder, abre mão disso para viver entre nós. Só que ele entra na nossa história não para ser como um de nós, mas para ser o nosso Salvador, para ser o caminho, a verdade e a vida que nos possibilite chegar lá, chegar ao Pai. Então, Jesus veio trazer luz para a nossa escuridão. O propósito da luz é possibilitar que a gente enxergue as coisas da forma mais clara possível, coisa que no escuro não dá para fazer. A gente não tem a capacidade de ver objetos, buracos, perigos, pessoas no escuro. E eu vejo isso como o aspecto objetivo da visão, não é? A visão, né, natural do corpo humano. Mas há também um aspecto subjetivo nessa coisa chamada visão, que é a incapacidade de ver o que está bem diante do nosso olho, dos nossos olhos, porque
A gente não enxerga porque a mente está de alguma forma obscurecida, entenebrecida. Então, nós temos o aspecto objetivo e o subjetivo com relação a essa coisa chamada visão. Aliás, a palavra visão hoje em dia ganhou novos contornos. Uma pessoa visionária, por exemplo, não é uma pessoa que está vendo alguma coisa concreta, é uma pessoa que está prevendo, que está se antecipando ao futuro, que está à frente do seu tempo. É algo assim meio profético. De qualquer forma, visão tem a ver com luz. Pessoa que ela vê antes do seu tempo, ela recebeu uma informação, uma visão, ela recebeu luz antes. E a luz nos dá condições de enxergarmos as coisas como elas realmente são. No entanto, a Bíblia diz que os homens vivem nas trevas, que o mundo é um lugar de trevas. A luz foi criada para iluminar a vida, mas o homem acabou escolhendo as trevas. Isso é, o ser humano optou por não ver as coisas claramente, prefere ver ou fazer vista grossa. E isso está na natureza do ser humano, que prefere, por exemplo, a mentira à verdade. A mentira nada mais é do que não querer se render à verdade. É por isso que a maioria das pessoas não vê mais pecado em nada. É por isso que as pessoas têm uma visão distorcida de praticamente tudo. É por isso que a vida ganhou tantas relativizações. Ninguém, para fazer um trocadilho, ninguém liga para a verdade para dizer a verdade. As pessoas são militantes da sua própria causa. Causa que, via de regra, só tem a ver com a sua própria verdade. Deus deixou a humanidade nas trevas por muito tempo antes de acender a luz que possibilitava que o ser humano visse que estava caminhando para um precipício. E Jesus vem para ser a luz do mundo. A missão dele, entre tantas coisas, era trazer luz às trevas em que nós estávamos envolvidos. Era fazer com que a gente visse o que não estávamos vendo. Esse é um dos aspectos do Natal, de fazer a gente ver o que não estávamos vendo e, a partir dessa visão, nós nos beneficiamos dessa iluminação. Sem Jesus, a humanidade que vivia em trevas permaneceria nas trevas para sempre, porque Jesus é que é a luz do mundo. Sem ele não haveria luz. Isso é, ele é quem dá condições da vida acontecer. Por exemplo, sem luz, a gente nem estaria aqui. Porque a coisa que mais o ser humano tem necessidade, né, os seres criados têm mais necessidade é do oxigênio. Sem luz, nem teríamos oxigênio. Não teríamos fotossíntese, não teríamos oxigênio. A gente pode ficar 2, 3 dias sem comer, mas não pode ficar 5 minutos, 10 sem respirar. Então, Jesus, ele veio como luz para nos dar condições de vivermos, inclusive. Mas a humanidade se acostumou com a escuridão, se acostumou a não ver as coisas com clareza, como diz o ditado, aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Isso é muito perigoso. A escuridão atrofia a visão e o coração. Mas a luz é infinitamente mais forte, mais poderosa do que a escuridão. Quando alguém está no escuro, o instinto da pessoa é procurar luz em algum lugar, uma réstia que seja, no começo, no meio ou no final do túnel. Porque a escuridão é assustadora. A escuridão é desesperadora. A escuridão é solitária. Na Bíblia nós encontramos muitos casos de pessoas que, ao encontrarem com Deus, tiveram seus olhos abertos, seu entendimento descortinado. Cegos fisicamente falando e cegos espiritualmente falando. Maria, a mãe de Jesus, por exemplo, muito jovem ainda, tem uma experiência única, singular com Deus.
Ninguém antes dela e nem depois dela vivenciou o que ela vivenciou. Um anjo chega e lhe diz algo extremamente absurdo, principalmente há 2000 anos. Se a gente falar que hoje uma mulher vai ficar grávida sem ter relação sexual, isso para nós não tem nenhum segredo, inseminação artificial. Mas há 2000 anos isso não existia. Então o anjo chega e fala para ela: você vai ter um filho, só que não da maneira convencional. E Maria, apesar da pouca idade, da pouca instrução que tinha, quis entender como aquilo seria possível, já que era virgem. Como todo ser humano, Maria via as coisas de forma prática. O que é forma prática? Isso é possível, isso é impossível. Isso dá, isso não dá. Olha, então eu fico imaginando uma conversa, que eu sei que não houve, mas é a minha imaginação, né? Olha, seu anjo, estou vendo você aí, mas o que você está dizendo não faz o menor sentido. Não tem como. E essa não seria a primeira vez que alguém seria cético e sarcástico com um anjo. Sara, esposa de Abraão, fez isso lá atrás. Ela riu quando ouviu o anjo dizendo a Abraão que eles teriam um filho dentro de pouco tempo, porque ambos eram avançados em idade. E o anjo explicou a Maria que o impossível para ela seria obra do Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Uma criança seria concebida e seria chamada de Filho de Deus. Então, gente, o nascimento virginal, tendo a participação do Espírito Santo ao invés de um homem, é uma das mensagens mais importantes do Natal, porque expõe o fato de que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Foi isso que o anjo disse para Maria, e é isso que o Natal deve nos lembrar. Nada é impossível para Deus. O que a gente acha que é possível e o que a gente acha que é impossível, não significam nada para Deus. Ele transita entre o possível e o impossível da mesma forma que eu e você atravessamos uma rua, sem problema algum. Às vezes a gente tem, você deve conhecer pessoas que são riquíssimas, que viajam para o exterior a toda hora, como se isso, do mesmo jeito que você vai no supermercado, e a gente costuma ver isso aí, Eu tenho um conhecido que vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, toda hora, tem até avião, vai a hora que quer, É como eu faço para ir no mercado, ele vai para lá e para cá. Então, tudo isso depende do poder que se tem, nesse caso, poder aquisitivo. Então, se isso é possível no âmbito humano, imagine no âmbito espiritual, Aquilo que para você é impossível, por exemplo, como ir para a Europa toda hora, você não tem condições, você não tem poder aquisitivo, uma pessoa que tem poder aquisitivo vai para lá a hora que quiser. Agora imagine isso numa escala infinitamente maior. Você não tem como fazer certas coisas porque você acha que é impossível, mas para Deus isso é café pequeno. Não tem impossível, não existe para Deus o impossível. Ele não está preso às nossas leis da química, da física, da matemática, porque Ele as criou para nós, não para Ele. São leis que têm a ver com o nosso mundo, com a nossa realidade. As leis do mundo sobrenatural são outras. Por isso, a gente não as entende e nem precisa entender. Nós só temos que abraçá-las como Maria fez. Então, já que é assim, eu sou serva do Senhor, ela diz, que aconteça comigo, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O impossível é um dos significados mais importantes do Natal. Não se trata do impossível, dos absurdos criado para induzir pessoas a gastarem o que não tem com estratégia de marketing, com Papai Noel, essas coisas. Não é esse impossível. Trata-se do impossível que Deus faz na vida de quem nele crê.
Essa é a fé, a convicção que nós temos que abraçar para as nossas vidas. Na cultura ocidental, apenas uma semana depois do advento do Natal, um ano novo começa. E nós não podemos começar esse novo período sem levar em consideração o que o Natal representa, que é Deus anunciando e realizando o impossível, porque nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Então nós temos que viver considerando isso o tempo todo. Para Deus, nada é impossível. E esse impossível, certamente, vai nos causar um assombro. Mas o que o impossível realizado por Deus não causa é medo. O que Deus faz na vida de quem crê nele nunca causa medo. E essa é outra mensagem importantíssima do Natal. Não tenham medo. A gente não precisa temer o que vem pela frente, o dia de amanhã, o futuro. Porque o Natal representa o final do medo, da insegurança. Então eu não sei o que vai acontecer. No capítulo 2 desse mesmo Evangelho de Lucas, o anjo do Senhor aparece aos pastores que estavam no campo e lhes anuncia o nascimento de Jesus. E quando o anjo aparece para aqueles pastores, eles ficam aterrorizados, diz o texto. E a mensagem do anjo é o seguinte, começa assim: não tenham medo do que vocês estão vendo. Não tenham medo de mim. Não tenham medo do que quer que seja, porque eu vim lhes anunciar o nascimento do Salvador, que é Cristo Senhor. Em outras palavras, o nascimento de Jesus põe por terra todo medo. A partir do nascimento de Jesus, quem nele crê não precisa mais ter medo de nada. Por isso, quanto mais medo você tiver, mais você precisará focar a sua vida em Jesus. É o único jeito de você perder o medo. Não tenham medo de mim, diz o anjo para os pastores. Olhem para Jesus. Essa foi a mensagem dele. A simples visão de Jesus acalmará o seu coração, trará paz e segurança à sua alma. Jesus nasceu. Não precisamos mais ter medo de coisa alguma. Então, no ano que está chegando, gente, Jesus continuará sendo o seu porto seguro, como sempre foi. Não fique preocupado com o que vai acontecer. Olhe para Jesus, porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai afundar, você vai andar sobre as águas. Isso é, quem estiver olhando para Jesus vai conseguir transpor barreiras consideradas humanamente intransponíveis, vai conseguir superar lutas consideradas emocionalmente impossíveis de serem humanamente impossíveis de serem superadas, vai conseguir se manter emocionalmente estável, vai alcançar o que está buscando, vai chegar lá. Natal, portanto, não é apenas uma tradição ocidental, religiosa. Natal é luz para quem está em trevas. Natal é Deus se revelando como o Deus do impossível para nós. Natal é paz, segurança e equilíbrio para quem tem medo do que lhe possa acontecer, para quem tem medo do que a vida lhe reserva. Quem conhece Jesus jamais andará em trevas. Quem conhece Jesus testemunhará a veracidade da declaração de Paulo, que diz que ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Isto é, ele faz o impossível, o impensável, o inesperado. Ele faz além daquilo que se passa na nossa mente. Quem conhece Jesus perde o medo da vida e da morte, porque o perfeito amor, isso é, Jesus Cristo, lança fora todo medo. 1 de João 4,18. Gente, Natal é algo fantástico. Natal é a nossa identificação com Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Natal é Deus em Cristo vindo até nós para nos salvar, para nos aliviar, para nos curar, para nos dar esperança, para dizer que tem coisa boa vindo por aí. Natal é muito mais do que Moisés liderando o povo de Deus para fora do Egito. Natal é Deus entrando na história, na nossa história, literalmente falando, para nos conduzir a Canaã celestial. Então, nesses dias de celebração,
Jesus, pelo menos para nós cristãos, fica bem popular. O problema é que, passado o Natal, a sua popularidade vai caindo, o que não é bom para ninguém, principalmente para nós. Em dia de festa todo mundo fica animado, mas a vida não é feita só de festa. A vida não é dura só para quem é mole, não. A vida é dura para todo mundo, e é por isso que a gente não pode deixar Jesus cair no anonimato logo depois do Natal. Depois do Natal, depois da festa, é que ele se fará ainda mais necessário. Nós vamos precisar da sua luz nos ajudando a ver o que as trevas estão tentando nos esconder. Nós vamos precisar dos milagres que só Ele pode operar. Nós vamos precisar da paz, do equilíbrio, da esperança que só Ele pode nos dar. Jesus, como eu preguei recentemente sobre Hebreus 13:8, que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, isso significa que Ele é o Deus do antes, do durante e do depois. E nós não podemos ignorar isso, não podemos abrir mão disso. Jesus é todo dia. As festas vão passar e Jesus continuará sendo necessário. Ele não é uma figura como o Papai Noel, que só deve aparecer no Natal. Não, Jesus é a figura do todo dia, porque Ele é de ontem, hoje e sempre, todos os momentos. Então, o nosso Deus, o Deus do impossível, fará o impossível na sua vida, eu creio. Se você tiver a mesma reação que Maria ao ouvir essa palavra, né? Que Deus, se você duvidar, provavelmente o impossível não acontecerá. Com certeza não acontecerá. Mas se você crer e tiver a mesma reação que Maria, eu estou aqui, que se cumpra em mim, então, essa palavra. Aí sim, a sua vida vai ser ricamente abençoada e venha o que vier, Deus vai te dar condições, força, para vencer todas as batalhas, todas as lutas, porque Ele é o Deus do impossível e fará o impossível na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.